Falar de nutrição é muito importante. Você sabe que a alimentação tá ligada a absolutamente tudo. Não tem jeito. Não dá pra pensar na alimentação só no cuidado com o peso, com o corpo. A alimentação também está ligada à força dos cabelos, à força das unhas, à beleza da pele, à flacidez ou não. Então a gente tem que prestar atenção em absolutamente tudo e nos nutrientes que a gente ingere todos os dias. Pensando nisso, vamos para uma pauta tão bacana com a querida nutricionista Natália Colombo. Seja bem-vinda mais uma vez. Que bom que você veio antes da minha saída. Fiquei muito feliz, sabe que eu adoro você. A gente se dá super bem, a gente bate uns papos na maquiagem. Eu adoro. Mas, Nath, sabe o que eu achei bacana ter colocado essa pauta no momento? Porque, de fato, como eu disse na abertura, estamos notando um aumento de queixas, de reclamação das mulheres com essa percepção do cabelo caindo, do cabelo diferente, sem brilho. Cortam o cabelo e o cabelo continua da mesma maneira. E como o cabelo é tão importante para a mulher, claro, né? Mexe tanto com a autoestima, a gente pensou nessa semana aí completinha sobre todos os aspectos quando a gente fala de cabelo. E a alimentação, é claro que não podia ficar fora disso. Claro. Então, queria que você começasse por onde você quiser. Pele, cabelo, unha, porque tá tudo ligado, né? Se a gente cuida do cabelo, a gente tá cuidando da pele e das unhas. Então, vamos lá. Vamos entender o que a Nath trouxe pra saber o que a gente não pode deixar de fora. Bom, primeira coisa, né? Que o cabelo, ele é a primeira coisa que você olha pra saber se a pessoa tá legal de nutrientes, se não tá, se tá faltando coisa ou não. Por quê? O nosso corpo, ele prioriza nutrientes pra órgãos vitais. Então, se você tem lá uma quantidade de nutrientes, o que ele vai fazer? Ele vai priorizar esses nutrientes para cérebro, para coração, para outros órgãos. E quando você começa a ter, por exemplo, um cabelo sem brilho, uma queda de cabelo, isso já é um sinal de que você está começando aí com uma deficiência de nutrientes. Porque o cabelo é o primeiro que te mostra que tem alguma coisa errada. Então não é a pele ou as unhas quando quebram. O cabelo ainda é mais importante. Sim, cabelo e unhas, né? Acabam sendo os principais que você já começa a perceber a diferença. E dá pra você ver muita coisa. Então, aquele cabelo sem brilho, ele já te mostra que você tá aí com uma deficiência, por exemplo, de gorduras boas na alimentação, com uma deficiência de nutrientes grande, você não tá hidratada da maneira adequada, não tá tomando tanta água. Então, daí a gente começa já a ver o que pode estar acontecendo. Entendi. Né? Então, quando a gente pensa em cabelo, até cabelos brancos pode estar relacionado com alimentação. Sério? Então, olha que interessante. Então, mulheres que desenvolvem, acabam tendo aí fios brancos muito novas, isso também pode estar ligado à alimentação? Sim. Tem, obviamente, a questão genética, né, hereditária, que a gente também não pode deixar de levar em consideração. Mas o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que é muito estressada, né? Tem aquela coisa de que, você fica muito nervosa, começa a nascer cabelo branco. Sim. E isso não deixa de ser verdade, né? Obviamente que não é diretamente, você tá nervosa, vai começar a nascer cabelo branco. Mas o que acontece? Quando você fica muito estressado, você começa a ter uma demanda de nutriente maior. Então, você começa a ter uma deficiência de alguns nutrientes, como, por exemplo, manganês. E a deficiência de manganês pode aumentar, pode acelerar aí esse processo de cabelos brancos mesmo. E, além disso, quando você tem um aumento de radicais livres no corpo, o que acontece? Esses radicais livres, eles começam a reagir contra os melanócitos. Então, eles acabam matando esses melanócitos, né? É óbvio que não é assim que se fala, mas os melanócitos, eles acabam morrendo. E aí, eles deixam de produzir aquele pigmento que dá a coloração para os cabelos. Então, o cabelo começa a ficar branco mais rápido. Que interessante. Sim, que também é uma das coisas que explica, até conforme a gente vai envelhecendo, a produção de radical livre vai aumentando. E aí, obviamente, o cabelo vai ficando branco mais rápido. Interessante, né? Então, até uma alimentação... Nunca soube disso. Então, diminui o que vai dar ali a cor do fio. Sim, exatamente. Olha que interessante. Isso é super interessante. Então, até quando a gente pensa em coloração no cabelo, a alimentação está relacionada. Obviamente que não quando a gente fala de loiro, de castanho, não nesse sentido. Mas com relação aos cabelos brancos. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente já falou bastante aqui de radical livre antioxidante, né? Mas os antioxidantes, eles são super importantes. Nesse caso, eu trouxe aqui a laranja, né? Que a gente sabe que tem bastante vitamina C, e trouxe a manga, que tem uma quantidade boa de carotenoides. Poderiam ser vários outros alimentos. Em geral, as frutas, né, verduras, legumes, tem uma boa quantidade de antioxidante. Então é uma antes coisa de tudo, antioxidante. Sim, sempre. As frutas vermelhas também tem bastante. Sim, tem bastante. As frutas vermelhas, as uvas. As frutas, em geral, elas têm uma quantidade boa de antioxidante, né? Então tem que estar na alimentação todo dia. Sim, tem. Não dá pra Quando tirar. a gente fala de antioxidante, né? Desculpa. Eu até já falei aqui uma vez
Que a gente fala de antioxidante alimento. Antioxidante isolado em cápsulas é outra coisa, que daí não é legal por causa de outras coisas. Mas o alimento tem sempre que fazer parte, é super importante. E, já que a gente está falando da laranja, ontem até a gente teve uma informação, eu já tinha ouvido isso, mas que se a gente faz o suco e demora para beber, esse antioxidante também vai embora. Sim, então, a vitamina C, ela se oxida muito rápido. Hora. Sim, isso não acontece para todas as frutas que a gente tem antioxidantes, isso não é para todos os casos. Mas laranja. A vitamina C em especial, então qualquer alimento que você pense em consumir a vitamina C, esse cuidado tem que ser tomado. Agora, no caso de uma manga, por exemplo, se você... A manga não tem um pouquinho de vitamina C, mas não tanto, mas em relação aos carotenoides, por exemplo, não tem problema, ele não vai oxidar, você pode deixar aí. É óbvio que quanto antes você consumir, melhor, mas não é... Então a manga também tá aqui para antioxidantes, como exemplo? Também tá como exemplo de antioxidantes e também tá como exemplo de vitamina A. Tá. A vitamina A, ela também é muito importante para controle de oleosidade do cabelo. Então, as pessoas que têm uma oleosidade um pouco aumentada, elas podem mexer um pouquinho na alimentação, colocar mais fontes de vitamina A que você consegue controlar. Jura? E isso serve tanto para oleosidade da raiz, do couro cabeludo, como da pele. Sim, Quem tem muita acne, então, possivelmente pode ter deficiência de vitamina A. Sim, tá muito relacionado. Nossa, descobrindo o mundo hoje. Que máximo isso. Tá super relacionado. Quais são outras fontes de vitamina A? Em geral, todas as frutas, legumes que são mais amarelados, eles têm vitamina A. Ou se eles não têm vitamina A, os alaranjados, por exemplo, mesmo goiaba, cenoura, eles têm bastante beta-caroteno. O beta-caroteno é o precursor da vitamina A dentro do nosso organismo. Então, além da ação antioxidante, ela também tem essa ação de controle de oleosidade da pele. Entendi. Então, também é interessante. Também trouxe aqui a soja para duas coisas, mas a princípio porque a soja, ela também tem uma quantidade boa de zinco. O zinco, ele sempre está presente em maior quantidade nos frutos do mar, principalmente na ostra, que é a principal fonte de zinco. Mas a soja também é uma boa fonte. Acaba ficando difícil, né? Sim, bem difícil. Comer as ostras. É mais caro. E também não podemos comer em qualquer lugar, ter aquela história. Sim, mas olha que bacana, não sabia que as ostras é a principal fonte. Inclusive, o zinco é um dos minerais que a gente tem maior deficiência no organismo, exatamente porque ele está relacionado com inúmeros outros processos, inclusive com o processo de oleosidade, mas com vários outros. Inclusive também com essa questão de estresse. Então, quando mais estressado, você usa mais zinco para produzir aí uma defesa antioxidante e você acaba tendo uma deficiência de zinco. Inclusive, a pessoa também, quando ela está muito estressada, ela começa a ter acne, né? Começa a aparecer aí um monte de coisa. É verdade. Por conta do estresse. Então, é essa redução, essa absorção demais do zinco você no usa corpo. Mais o zinco que você tem. Então, é como se a sua demanda aumentasse. Então, você precisaria consumir mais zinco para suprir essa necessidade. Mas como você não aumenta, você não supre essa demanda, você acaba tendo a deficiência. E além da soja, então a soja é um bom exemplo. Sim. A soja em qualquer estado, assim, ou aquela texturizada? Sim, na questão de zinco, o tofu. Sim, exatamente. Lembrando que a soja, né, quando ela é fermentada, ela acaba sendo melhor, porque a soja é um alimento super alergênico. Então, quando a soja ela é fermentada, ela é bem melhor para outras finalidades aí, não nessa questão da pele, pensando só em zinco, essa soja seria o suficiente. Perfeito. Tem alguma outra fonte de zinco? Tem. Além da soja? Tem os frutos do mar, né, que são as principais fontes, e os cereais integrais, em geral, eles têm uma quantidade de zinco legal. Mas ainda assim, a soja tem uma quantidade boa. Muito bacana. Então, assim, podemos dizer que o primeiro passo, até pra gente saber qual é a deficiência, é procurar um nutricionista e um médico também, porque o nutricionista é que vai te passar os alimentos que você precisa. Mas você precisa procurar um médico para te prescrever um exame, para você identificar o que está em deficiência. É isso. O primeiro passo é um check-up dessas vitaminas. Sim, mas em geral, quando você procura, por exemplo, uma nutricionista, a gente vai avaliar inúmeros sinais e sintomas. A gente faz uma análise, assim, bem grande da pessoa. E de você olhar, assim, o cabelo de uma pessoa, você vê a pele de uma pessoa, já tem alguns nutrientes que a gente já vê, entendeu? E como a gente mexe principalmente com a alimentação, você regulando a alimentação, você já consegue ter uma melhora de um monte de coisa. Olha que Às bacana. vezes você nem precisa fazer aí um exame, né? Ter todo esse trabalho. Às vezes, só de regular a alimentação, coisas básicas, já você consegue você melhorar já tem um resultado muito. Ótimo, sim, exatamente. Muito bacana. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós temos 2 momentos com a Nath. Eu volto daqui a pouquinho pra gente continuar. Tem muitos outros alimentos, nutrientes pra gente falar aqui. Vou esperar as perguntinhas porque elas estão chegando. Ó, deixa eu... vou fazer essa, tá? Já dá tempo, um minutinho. Da Michelle. Beijo, Mi. Aplicar vitamina A direto do cabelo diminui a oleosidade? Pergunta boa.
Então, o ideal para isso é ela procurar um dermatologista, né? Pra ela ver o que tá acontecendo e ver o que o dermatologista vai indicar nesse caso. A vitamina A, ela tem uma ação super importante, mas é dentro do nosso corpo. Até das porque, células, sim, assim. Exatamente. Então, a partir do momento que você ingere a vitamina A, ela vai ter toda essa ação. Você passar a vitamina A direto no cabelo, eu acredito que não seja a mesma coisa, não sei, Não pelo menos eu efeito. desconheço, mas eu sei que a vitamina A, ela tem essa ação de controle de oleosidade, exatamente por controlar inúmeras reações metabólicas dentro do organismo. Até porque quando o cabelo ele já tá saindo, né, ele já não tem mais, ele já não é tão mais nutrido como antes. Então, o ideal é você cuidar, principalmente do cabelo que tá saindo. Do bulbo? Do que tá nascendo, sim. Exatamente. Gostei. Boa pergunta, mas a gente fica na dúvida mesmo, porque já que, né, a vitamina A, como você falou, pode controlar a oleosidade, mas é melhor consultar um dermatologista para isso e de qualquer maneira, a gente já sabe melhorar na alimentação. Ingerindo, você vai ter muito legal, até para as mães que ficam preocupadíssimas com os meninos, com os homens também numa fase que a acne tá um horror, também pode melhorar a oleosidade com a vitamina A, não é só para as mulheres, isso é para os homens também. É que daí a gente tem que ver, né, com tudo que a gente for falar, a gente tem que ver principalmente a causa. Tá bom. Nessa questão da adolescência, a vitamina A obviamente que ajuda, só que daí tem uma questão hormonal que tá bem forte. Mexendo ali. Isso. Que daí nesse caso um zinco, por exemplo, seria até mais interessante para controlar a oleosidade, porque o zinco vai regular essa produção hormonal aumentada, não é que ele vai diminuir, mas ele vai regular e ele vai ter um controle de oleosidade até um pouco maior do que a vitamina A nessa fase. Então, no final das contas, com a alimentação a gente consegue equilibrar praticamente tudo. A alimentação é tudo de bom. Exato, mas é que as pessoas hoje em dia, né, Carol, você sabe, muito difícil as pessoas comerem certo. Então a gente tá tendo sempre que correr para um suplemento ou a gente acaba deixando. Que acaba sendo até mais fácil, né, na cabeça, mas depois o buraco é mais embaixo, é melhor consertar aqui. Exatamente. Vou e volto daqui a pouquinho, vou mandando as perguntas, @Carol_Minhoto ao vivo no Twitter, que a gente vai continuar esse papo da saúde dos cabelos, da pele e das unhas com a alimentação. Beijo, até daqui a pouquinho. Até. Obrigada por esse primeiro momento.